Hoje eu converso com a fisioterapeuta neurológica e respiratória Thaís Rodrigues, que pelo segundo ano consecutivo ganhou o prêmio de melhor profissional na sua categoria no Melhores do Ano. Ela que prioriza o atendimento humanizado e que principalmente, ela tem esse perfil de priorizar o atendimento humanizado, porque ela trabalha com pacientes de alta complexidade, que são pacientes oncológicos, de UTI, os pediátricos. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dela. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Lu? Prazer estar com você. Muito obrigada pelo convite, viu? Agradeço muito. Prazer é todo nosso, que vamos aprender um pouco mais, com você hoje. Eu vou pedir só uma licencinha, que eu vou chamar o patrocinador e aí a gente já volta a conversar, tá bom? Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. O Salão Ivan Marques tem uma equipe qualificada e experiente, que sabe tudo sobre beleza feminina e usa os melhores produtos do mercado, além de fazer um diagnóstico de cada cabelo para a escolha do melhor tratamento. Ivan Marques é especialista em mechas, coloração, o que inclui criação e correção, e cortes, e tem ajudado mulheres a se sentirem cada vez mais confiantes e a terem o cabelo dos sonhos. Prontinho, vamos começar a conversar agora. Primeiramente, eu gostaria de saber um pouquinho sobre você, Como e quando foi que você decidiu se especializar na sua área? Quando eu finalizei o ensino médio, eu precisava iniciar uma faculdade, Na minha família não tem ninguém da área da saúde. Prestei um vestibular, Onde a minha prima estudava na Unimep, me formei pela Unimep, administração. E como eu tinha muitas dúvidas por onde começar, qual faculdade iniciar, eu decidi acompanhar ela um dia de estudo, E aí que eu fui com ela um dia na faculdade, acompanhar as aulas de administração, Que a gente vê que a administração é muito bem sucedida, Em todos os lugares precisam. E foi que eu assisti um dia com ela a aula, só que em frente a aula da administração estava tendo um laboratório de anatomia, E a hora que eu vi todo mundo vestido de jalequinho branco, lindos, perguntei para o professor, que aula que está tendo, O professor falou, fisioterapia. Quer assistir a aula? Daí que eu entrei no laboratório de anatomia e fiquei encantada com o corpo humano. Daí precisei prestar o vestibular, da faculdade, só que mesmo assim eu coloquei em primeiro lugar a administração. Daí passei no vestibular, no dia da inscrição para fazer a matrícula, eu falei, não vou fazer administração, é muitas contas, não gostei quando eu assisti a aula, eu falei, vou fazer fisioterapia. Mesmo não tendo ninguém da minha família, eu resolvi fazer a fisioterapia. Foi que aí desde então comecei a cursar a faculdade e me apaixonar pela área. É onde eu estou há 10 anos. E como é que é o seu trabalho? Explica um pouquinho para a gente. O meu trabalho, eles são todos atendimentos domiciliares, Estou montando o meu consultório, porque a demanda de pacientes que necessitam da fisioterapia respiratória é muito grande. E aqui em Piracicaba não tem um centro de referência, um consultório de referência. Então, estou abrindo o meu próprio consultório para ter os treinamentos com profissionais também e ter as consultas com os pacientes. Mas hoje eu atendo todos a domicílio. Por quê? Porque os meus pacientes, como eles são de alta complexidade domiciliar, são uma UTI domiciliar. Então, eles não conseguem deslocar até uma clínica para fazer esse atendimento. Então, eu vou e faço tanto a fisioterapia neurofuncional, que é a fisioterapia motora, quanto respiratória no domicílio. E como que funcionam as fisioterapias neurológicas e as respiratórias? Então, tudo vai de acordo com a patologia, o diagnóstico do meu paciente.
Primeiramente, o meu primeiro contato vai ser através de uma avaliação, onde eu vou traçar os objetivos, as condutas que eu vou realizar. Pacientes neurológicos, eu preciso avaliar qual que é a funcionalidade, força muscular, o que eu preciso ganhar com ele, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso devolver o movimento, porque eu chego a pegar pacientes, atender pacientes que não tem movimento nenhum. Então, com a reabilitação motora, que a gente chama, eu consigo devolver o máximo de qualidade de vida e funcionalidade para esse paciente. Já a fisioterapia respiratória, desde um paciente com uma pneumonia, que não é muito complexo, né, como uma UTI domiciliar, paciente com asma, bronquite, que é um atendimento de uma avaliação respiratória e aplicado técnicas específicas com aparelhos, as minhas mãos, né, também, que a gente usa muito mãos do fisioterapeuta, para reabilitar essa parte respiratória. Já o paciente que tem uma UTI no domicílio, o fisioterapeuta é responsável pelo BiPAP, que é, vamos falar assim, a máquina que ele respira, né, o ventilador mecânico. Nós fazemos toda a higiene, né, respiratória desse paciente. Esses pacientes que têm uma UTI domiciliar são pacientes traqueostomizados, então eu preciso eliminar, né, fazer essa manobra respiratória para eliminar esse catarro que eles apresentam, porque sozinho eles não conseguem. Eu preciso devolver essa força para eles, respiratória, e eu preciso melhorar essa qualidade de vida respiratória deles também. E se caso o aparelho tiver com algum problema, é o fisioterapeuta que faz todo o ajuste ventilatório dele também. Então, elas são as fisioterapias, né, neurológicas e respiratórias, elas são indicadas mais assim para casos graves, né? Quais seriam esses casos? Isso, depende muito, Lu, porque assim, tem casos que são mais leves também, né? Que os pacientes também, após uma fratura, o paciente sofreu, né, um traumatismo após um acidente automobilístico, então ele precisa reabilitar com o fisioterapeuta. Já é uma fisioterapia que envolve ortopedia, né? A reabilitação ortopédica. As minhas reabilitações são um pouquinho mais graves. Um paciente com sequela de AVC, um paciente com sequela de traumatismo crânioencefálico. Eu atendo muito pacientes, crianças principalmente, que nascem com algum diagnóstico, como atrofia muscular espinhal, paralisia cerebral, encefalopatia, pacientes que na hora do nascimento, do parto, eles sofrem uma hipoxemia, uma falta de oxigenação. Então, vem com algumas sequelas neurológicas. Então, é o fisioterapeuta que faz toda essa reabilitação. E quais seriam as vantagens desse atendimento, né, dessa fisioterapia domiciliar? Assim, quando o paciente está no ambiente, né, hospitalar, ele está longe da família, ele não está perto do ambiente do quarto. Então, a gente traz um melhor conforto para ele estando em casa, a melhor qualidade de vida perto da família. Então, a evolução desses pacientes mudam completamente. Eles conseguem evoluir muito mais no ambiente domiciliar, por só estar ali perto da família, né, no ambiente dele, no quarto dele, com as coisinhas deles que eles gostam, do que no ambiente hospitalar, né? É o conforto e a melhor qualidade de vida para eles. Porque, assim, ambiente hospitalar é uma coisa fria, isso, né? A gente, às vezes, tem que ficar, sei lá, por pouco tempo num ambiente hospitalar, a gente já se sente mal. Imagine uma pessoa que ela tem que ficar, assim, intensivamente, né? Sei lá, de repente, um paciente que tem que ficar por um longo período. É complicado, né? Você ficar ali naquela frieza, isso, né? E eu acho que a melhora também no resultado, estando perto da família, deve ser completamente diferente. Deve ser muito mais rápido, né? Rápida a melhora do paciente. E os atendimentos em casa, né? Como no hospital que tem uma equipe que cuida deles, o atendimento em casa é mais intensivo com eles. Então, a reabilitação, tem pacientes que eu vou 2, 3 vezes ao dia. Então, a reabilitação em casa, no ambiente domiciliar, é muito mais intenso do que no ambiente hospitalar. Sim. E, por exemplo, você também trabalha com crianças. Isso. E quais seriam os desafios da fisioterapia pediátrica? O que você encontra, assim, às vezes, um pouco de obstáculo?
A parte emocional um pouco, né, afeta muito tanto eu, né, quanto às vezes o vínculo ali a gente precisa mostrar primeiro, antes de tudo, a confiança da família, né? Só, porque assim, a criança também, se ela gosta de você, ela gosta. Se ela não gosta, eu tenho um paciente que eu atendo de 17 anos, que ele escolhe a equipe dele. Ele fala, ele não tem movimento nenhum, mas ele que escolhe a equipe toda dele. Então, assim, primeiro a gente tem que conquistar a família, passar segurança e para a criança também. Porque se a criança não tiver segurança em você, que você está fazendo bem para ela, que realmente você sabe, né, o que você está fazendo ali com ela, a criança ela pede para trocar, ou a criança ela não faz, ou a criança ela não tem evolução nas suas mãos. É porque a criança também ela é mais espontânea, né? Então, se ela não gostar, realmente, como você disse, ela não gosta, ela vai demonstrar. E até para a reabilitação dela, é interessante que ela esteja do lado de um profissional que ela goste, né? Isso. Eu acho que até é melhor para a recuperação. E você também, de certa forma, né? Você estava falando aí do lado emocional da criança. Você também trabalha o psicológico das crianças? Sim, nós trabalhamos, né? Porque assim, tem crianças, né? Principalmente as maiores, né? As que comunicam mais, elas acabam às vezes perguntando coisas, a gente tem que saber o que fala, né? A maioria dessas crianças que tem uma comunicação maior, elas tratam também com psicólogo em casa, né? Tanto a família, porque acaba toda a privacidade deles, quanto a criança, né? E durante a terapia eu tento não só fazer a fisioterapia, trazer música, trazer danças, para poder esquecer um pouco o diagnóstico, esquecer a doença um pouco, né? Porque é muito difícil o entra e sai de todos os profissionais, para eles também, a parte psicológica, né? Então, assim, eu trazer alegria, trazer músicas, trazer diversões durante a terapia, automaticamente a gente está trabalhando a parte psicológica desse paciente. E tentar não citar, não ficar falando sobre a doença, né? A gente vai fazendo os exercícios, mas a gente vai contando outra coisa, que nem esse paciente gosta de futebol, de Big Brother, já vou citando, já vou conversando, que a hora que acaba a terapia, não foi só a fisioterapia, foi uma animação, foi divertido também, né? E assim, você também, pros pais, você acaba passando como eles devem proceder com relação ao tratamento, é isso? Isso. Todos os pacientes que eu começo a assumir os atendimentos, né, desses pacientes de alta complexidade que têm UTI domiciliar, eu passo todos os treinamentos, principalmente de intercorrência domiciliar. O que fazer numa parada cardiorrespiratória? Porque, assim, todos esses pacientes têm enfermagem 24 horas, né, que auxilia ali nos cuidados. Mas nem todos os profissionais estão preparados para acontecer uma parada cardiorrespiratória. Então, eu ensino os pais como reagir, né? Como agir numa intercorrência, como ligar um oxigênio, como usar um equipamento que a gente tem, que é o AMBU, que auxilia na parada. Se às vezes eu estou longe ou às vezes eu estou em curso, que eu estudo muito, né? Mesmo deixando um profissional no atendimento, no meu lugar, tem famílias que já sabem manusear aqueles BIPAPs, né, que precisam, às vezes, ajustar parâmetros. Então, eu dou todo esse treinamento. E, além do mais, os posicionamentos corretos para deixar no leito a hora que a criança está deitada. Tem as mudanças de decúbitos, né? Tem as posições que a gente deixa para não doer as costas, não causar uma deformidade como uma escoliose. Então, eu passo todas as orientações aos pais e famílias, né? E você percebe assim que os pais eles se empenham? Muito. Todas as minhas famílias. Se eu falar, deixa nessa posição 2 horas, eles deixam nessa posição 2 horas. Hoje, graças a Deus, todas as famílias que eu atendo, os pacientes, todas o que eu falar, eles cumprem, eles fazem. Não posso reclamar de família nenhuma. E são pacientes que eu atendo aí. Tem pacientes que eu tenho há 8 anos, há 7 anos. Tem paciente que eu vou todos os dias, tem paciente que eu vou 2 vezes ao dia. Então, todas as orientações eles fazem certinho. É até lindo de ver. Você vira meio que um membro da família, né? A gente é membro da família. Então, eles acabam confiando 100% em você. O que você falar, eles fazem.
eles confiam 100%. E você percebe, assim, o amor dessas crianças? Porque são crianças especiais, né? Sim. Você percebe, assim, uma reciprocidade, um amor dessas crianças por você? Sim. O que você sente com relação a isso? É muito gratificante, né? Tem crianças que só pela minha voz, né? Tem crianças que eu falo que não comunicam, né? Falando, mas eles comunicam todos com olhares. Então, uma piscada de amor, né? Às vezes eu abro a porta, eles já sabem que sou eu pela minha voz, né? Eles não têm um movimento, né? Alguns de rodar a cabeça para poder ver quem está, mas pela minha voz, eles acabam identificando que sou eu. Então, assim, todos eles mostram muito carinho e muito amor por mim. E eu por eles, né, também. Sim. E com relação, Thaís, aos pacientes oncológicos, né? Qual é o tipo de técnica que você aplica? São os chamados cuidados paliativos? Vamos lá. Nem todos os pacientes oncológicos são considerados cuidados paliativos, tá? Os cuidados paliativos a gente fala quando são pacientes que não têm prognóstico de cura, né? São pacientes que eu preciso melhorar a qualidade de vida, né? E não ter aquele sofrimento, né? Melhorar ali a família, o contato, não fazer aquele paciente sofrer. Mas nem todos os pacientes oncológicos são considerados paliativo, tá? E as técnicas que eu abordo, tudo vai depender. Porque tem pacientes oncológicos que eu já acabei atendendo que também faziam uso de traqueostomia. Então, os cuidados é a mesma coisa. Eu vou trabalhar como se o paciente fosse ter a cura ali. Eu vou manobrar, eu vou tirar toda a secreção, eu vou reabilitar ele para andar, né? Que nem uma das minhas pacientes que hoje não está entre nós mais, faz um ano, a Sabrina. Então, eu fazia o quê? A gente trabalhava o deambular dela, o andar. Eu ia lá, orientava ela a sentar, ficar em pé. A gente sabia que era um tumor muito grave, né? Uma meduloblastoma muito grave. Mas, assim, a gente trabalhava todas as técnicas possíveis ali durante a fisioterapia para melhorar a qualidade de vida e não trazer sofrimento e dor para aquele paciente, tá? E o que você percebe, assim, como você poderia explicar um pouquinho, né, para gente, para as pessoas que estão vendo, como funciona o atendimento humanizado, né? Porque hoje em dia tem se falado com frequência sobre atendimento humanizado. E qual seria o diferencial, né? E como funcionaria esse atendimento? O atendimento humanizado é você atender o paciente como um todo, tá? A qualidade do seu atendimento é simplesmente você olhar, você dar um bom dia. Né? A gente vê muitos profissionais aí que nem um bom dia, nem olha nos seus olhos no atendimento. Então, você chegar, atender ele com amor, dedicação. Às vezes tem paciente, eu trabalhei numa casa de longa permanência aqui em Piracicaba com idosos, onde eu coordenava 82 idosos. Então, eles falavam muito. Tem paciente que, às vezes, quer conversar com você durante a terapia. E você está insistindo ali na fisioterapia, mas às vezes ele quer só conversar. Então, é você dar atenção para ele como um todo, né? Amor, principalmente, porque ele está com um diagnóstico que ele não sabe se vai melhorar, se não vai. Tem dia que ele está bem, tem dia que ele não está. Então, você precisa tentar esquecer um pouquinho a doença dele e tratar ele com mais amor, com mais qualidade de vida. Respeitar os limites dele. Hoje eu não quero fazer, Thaís. Tudo bem, então vamos conversar? Mas a conversa ali, a gente já vai ganhando e a gente vai conseguindo fazer, ó. Então vamos conversar, mas vamos erguer um pouquinho o braço. Vamos tomar um copo de água. Ao mesmo tempo ele está fazendo um exercício ali. E a hora que você vê, ele conversou com você, desabafou para você e fez alguns exercícios. Então, a humanização, eu falo que falta muito nos atendimentos. É você olhar para o seu paciente, te dar um bom dia, né? Dar um bom dia para ele, ver ele como todo, o que está acontecendo com ele, qual é a sua dor, como que o senhor está hoje, está tudo bem, como você está hoje? Ai, tô muito ruim, o que aconteceu? Ai, tô com muita dor, então vamos fazer alguma coisa para essa dor? Ai, não quero fazer nada, tudo bem, então vamos conversar um pouquinho? Então, é você dar atenção realmente para esse paciente. É o que falta hoje, eu vejo muito
é essa falta desse atendimento humanizado nos atendimentos tanto da fisioterapia quanto outras profissões, né? Eu vou te citar até sobre essa questão da humanização. Eu fiz parte de um grupo por 10 anos chamado Heróis na Luta contra o Câncer Infantil. E nós visitávamos pacientes do Boldrini, pediátrico, né? Sim. Paciente infantil. Do Boldrini, a princípio a gente ia para Barretos também, Santa Casa, né? Fornecedores. Então depois a gente estava fazendo Boldrini só. E os médicos vinham conversar com a gente e falavam, com a coordenadora do projeto principalmente, né? E falava muito para ela assim, vocês não têm noção, eles apresentam melhoras, melhoras mesmo no diagnóstico, quando nós íamos lá, né? Era sempre grupos, dividido em grupos, não eram os mesmos, né? Era um grupo grande, aí tinha que dividir. Mas, assim, todas as vezes que nós íamos lá, eles apresentavam melhoras. Eles esperavam, ansiosos, sabe? Então, essa questão da humanização, né, que você prioriza, eu acho que é de extrema importância, né? Porque, como você mesma disse, não é chegar e falar assim, vamos fazer fisioterapia. A pessoa ela não se sente acolhida. Eu trabalho como fazendo assessoria de imprensa na área da saúde, né? Aí você percebe que se você sorrir, eu faço assessoria de imprensa, eu não sou enfermeira, eu não sou médica. Você fala assim, você quer um copo d'água? Você vê uma pessoa, às vezes ela está nervosa, você quer um copo d'água? Ou você passa uma informação com carinho, com delicadeza, sabe? E aí a pessoa está com dor, a pessoa até sorri para você. Então, eu acho que é muito importante, né? Até parabéns aí pelo seu trabalho, porque Obrigada. Não é à toa que você recebeu, né, o prêmio 2 anos consecutivos. Mas, enfim, com relação à terapia, assim, a fisioterapia para paciente intensivo, né? Como que ela funciona? O que se faz com paciente intensivo? Quando a gente fala em automaticamente intensivo, automaticamente muito complexo, né? São pacientes de alta complexidade. Então, são pacientes que têm uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar por trás desse paciente, sendo ele desde a equipe de enfermagem, 24 horas, terapeuta ocupacional, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo para a família, né? Então, nós temos uma equipe por trás desse paciente que faz todo o atendimento para melhorar a qualidade de vida, não trazer sofrimento para esse paciente, evoluções para esse paciente. Então, o atendimento de terapia intensiva são os pacientes de alta complexidade, sendo eles no ambiente hospitalar ou que eu atendo no ambiente domiciliar. São pacientes que precisam de suporte ventilatório, traqueostomizados, são pacientes que precisam de oxigênio domiciliar, são pacientes que necessitam de um cuidado maior, mais intensivo ali para eles, tá? Tanto do fisioterapeuta fazer a reabilitação, quanto das outras equipes, outros profissionais que precisam estar juntamente com esse paciente também. Porque não adianta somente eu, fisioterapeuta, trabalhar com esse paciente, só que se o paciente não deglute, não consegue engolir, não consegue falar, eu preciso de uma fonoaudióloga. Se o meu paciente está com uma infecção, meu paciente está com dor, eu preciso de um médico. Para trocar uma fralda, para fazer os cuidados de um curativo, eu preciso do técnico de enfermagem. Então, para parte nutricional, eu preciso do nutricionista ali. Então, tem uma equipe toda para trabalhar com esses pacientes de alta complexidade, né, domiciliar. Então, sempre assim, para trabalhar com esses pacientes, é necessário que tenha uma equipe multidisciplinar. O correto tá? Aquelas famílias que não têm condição, porque assim, os meus atendimentos são como, né? Quem tem convênio consegue, né, diretamente a hora que vai ter a alta hospitalar, a equipe ir no domicílio, ok. Agora, quem não tem convênio tem que entrar com uma ação judicial, que a gente chama liminar, né, através de um advogado que você contrata, para poder
conseguir ou pela prefeitura ou pelo estado, que contrata um home care, que é uma empresa que tem nós profissionais para ir no domicílio. Sim. E quem não tem dinheiro para o advogado e quem não tem convênio, infelizmente é somente a família que atende. E assim, tem como, né, você restabelecer, você reaver a independência de um paciente intensivo? Muito. Eu peguei, né, eu atendo aí alguns pacientes, a Yasmin, que foi um TCE gravíssimo, né, traqueostomizada, estava em coma em casa, uma criança de 8 anos, faz 2 anos que eu tô com ela. Estava em coma em casa, em coma vigil, um traumatismo, foi atropelada, muito grave, traqueostomizada, não falava, se alimentava pela gastrostomia, né? Então, hoje, ela já está dando uns passos comigo, né, segurando, ela já fala, ela já está com essa traqueostomia ocluída, faltando um pouquinho aí de tempo só, alguns meses, para poder decanular, retirar essa traqueostomia. Hoje ela come tudo pela boca. Então, a gente vê que a dedicação nossa de profissional, né, não ver somente o diagnóstico ali do meu paciente, né? Eu tenho uma qualidade de vida e tenho uma evolução muito significativa com esse paciente. Por mais o diagnóstico que ele tem, igual a Yasmin, estava em coma, mas com a estimulação, com a equipe, com a físio, principalmente, conseguimos muitas evoluções com ela. Muitas. E nesse maravilhoso, né? Acompanhar isso e você vê, né, a vitória depois, você vê passo por passo, né, a evolução, né, do paciente. E assim, mas nesse tempo, né, teve algum momento que você, por trabalhar, né, com paciente de alta complexidade, você se desestabilizou? Olha, eu já faço acompanhamento, né, com psicólogo quando eu preciso, quando eu vejo que eu estou muito frágil, porque não é fácil a nossa parte emocional, né, tratar esses pacientes, principalmente as crianças, não é fácil. Então, teve pacientes que em parada cardiorrespiratória que eu precisei participar, porque tem pacientes que parece que espera você chegar para eles poderem parar, né? Então, assim, eu acho que a confiança é tanto em você, né, que acaba que eles falam, não, vou esperar ela chegar para poder ter uma parada para ela poder me salvar, né? Teve caso que nenhuma que me marcou muito e vai me marcar muito é a Valentina, uma que eu atendo ela desde os 10 meses, né? Eu estava morando fora do Brasil, cursando medicina fora, em Buenos Aires. Então, eu deixei toda a equipe aqui, treinando ela, fazendo a fisioterapia. Tinha a equipe, ela não estava sem atendimento. E eu resolvi vir fazer um passeio com a minha esposa. E ela estava tudo bem, tudo ok. No dia que eu cheguei em Piracicaba, a professora dela me ligou e falou assim, Thaís, a Valentina está tendo uma parada. O que eu faço? Eu falei, liga o ambu, o oxigênio que eu estou chegando. Ela falou, mas não estou entendendo. Eu falei, acabei de chegar no Brasil. Ela falou, então corre. Nossa. E até eu participei da parada. Então, assim, eu precisei de ajuda, porque não é fácil, né? Eu desisti do meu sonho também, né, de cursar medicina, por um propósito, que eu conversei muito com Deus sobre isso, e mandei ele abrir, né, e ver qual era a minha missão, se era voltar ou continuar aqui, porque eu tinha deixado muitas crianças, muitos pacientes também. Por mais que tinham os profissionais, todo dia eu recebia mensagem das famílias, Thaís, está fazendo muita falta. Thaís, meu filho, minha mãe, meu irmão não está evoluindo, estacionou. O que eu faço? Então, isso lá para mim também estava me balançando. Então, o dia que eu cheguei, que aconteceu isso, conversei muito com Deus e realmente ele me abriu uma porta, né, uma visão e me mostrou muito o símbolo da fisioterapia. Eu falei, não, então realmente a minha missão é voltar como ser fisioterapeuta. E eu vi que realmente o meu dom é ser fisioterapeuta. Então, isso, nesses 10 anos meu de profissão, me marcou muito. Então, por isso que, às vezes, quando eu estou muito frágil, eu procuro ajuda, né? Porque, assim, não é fácil, né? Às vezes, a gente não mostra, né, na frente dos pacientes, mas em casa eu chego momentos que eu desabo, né? Mas no outro dia eu estou lá firme. E se realmente eu vejo que eu estou precisando de ajuda, com certeza eu procuro a ajuda de um psicólogo, de um profissional, de um terapeuta, para me ajudar e me preparar também, né? Porque a gente sabe que não é fácil.
eu atuo com pacientes de alta complexidade. Eu atuo com pacientes que podem vir a morrer, ao óbito, a qualquer hora nas minhas mãos ou não. Então, eu tenho que estar preparada. O psicólogo fala para mim, você tem que estar preparada. Mas a gente nunca está preparado para perder um paciente, uma pessoa que você ama, né? A gente nunca está preparado para isso, né? Eu acho que no seu caso, assim, especificamente, também é um pouco mais complicado, porque um médico, ele pode cuidar de um paciente, mas ele vai cuidar esporadicamente. Você não, você está convivendo com aquele paciente. Então, você tem um envolvimento emocional com ele. Então, eu imagino como deve ficar mesmo a sua cabeça, até o seu coração, né? Numa hora que você vê que, de repente, você pode perder um paciente ou que você precise participar como você participou, né? Bem complicado, né? Então, nesses casos, eu procuro ajuda mesmo, né? Porque a minha parte... Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não consigo cuidar do próximo, né? Sim. Então, primeiro eu tenho que estar bem para eu não demonstrar tristeza, mágoa, agonia ali, né? Para eu poder tratar do próximo. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo tratar. Então, eu preciso também tratar, né? Se eu precisar de acompanhamento com psicólogo, isso é muito bom. Nos ajuda muito como profissional. E um caso que tenha te emocionado bastante? Conta pra gente. Emoção bastante, assim, aí as minhas evoluções que ela está tendo, assim, até mesmo os profissionais que socorreram ela no dia do acidente, às vezes me acompanham nas redes sociais que eu acabo postando, eles mesmos desacreditam, né? Então, assim, todos os meus pacientes, às vezes, alguns deles não têm um movimentinho, mas uma mexidinha de braço, uma mexidinha, uma risadinha, é uma comemoração. Então, eu falo que mais me marcou, né? Foi a Yasmin pelas evoluções e a Valentina por ter esperado eu chegar né, para visitar, porque ninguém sabia que eu ia vir. Eu ia fazer uma surpresa, né? Nem meus pais sabiam. Então, parece que ela esperou eu chegar, porque eu acho que ela saberia que se eu estivesse na Argentina, eu não ia aguentar um voo de quase 3 horas, né? Então, assim, eu atendo, né? 3 vezes ao dia, desde os 10 meses. Ela está com 7 anos. Então, assim, antes, né, ela teve uma sequela muito grave. Ela ficou 53 minutos em parada cardiorrespiratória, né? E, assim, parece que ela esperou eu chegar para tudo isso acontecer, que ela saberia que eu não estaria preparada para receber uma notícia fora do Brasil. Eu ia estar desesperada, que eu queria vir, pegar avião, tudo. Então, ela esperou eu chegar para eu participar da parada, para eu tocar nela e estar com ela nesses 10 dias que ela ficou praticamente em coma aí, né, sedada no hospital. Mas depois ela teve uma recuperação boa, deu tudo certo. Hoje, assim, ela teve uma sequela muito grave, né? Ela perdeu todos os movimentos, mas a comunicação dela tá impecável. Então, ela pisca, ela entende, ela dá o sorriso. Agora, ela está começando a resmungar, falar um pouquinho, né? Resmungar. Mas, assim, eu falo que marcou muito. Tanto ela, né? Foi muito triste mesmo. Fiquei muito ruim, muito. E a Yasmin, com as evoluções de um diagnóstico aí em coma vigil e de repente, ela tá assim numa evolução fantástica, maravilhosa. E a sua família sempre te apoiou? Como quando você falou, decidiu, assim, eles sempre te apoiaram? Falaram, não, vai que você está no caminho certo. Sim, né? Como eu sempre falo nas entrevistas. Hoje eu estou aqui graças à minha mãe. Hoje eu sou o que eu sou na fisioterapia. Eu sou formada nesses 10 anos pela minha mãe. Então, porque no 2º ano eu queria desistir da faculdade. É muito difícil fisioterapia, é muito complexo. Sempre vim de escola, né, pública, não precisava estudar, você levava, né, um C ali estaria ótimo. E na faculdade é muito estudo. Cinesiologia, corpo humano, funcionalidade, biomecânica. E no 2º ano eu queria desistir. Foi que a minha mãe sentou comigo e falou, você não vai desistir, filha. Na vida vai ter obstáculos, na vida vai ter pedras. Então, pega essas pedras, pega esses obstáculos e constrói o seu castelo lá na frente. E foi que aí eu falei, mãe, eu vou tentar então, né? E foi que onde eu estou hoje é graças à minha mãe e ao meu pai, que me ajudou muito durante a faculdade, né? Que eu não trabalhava na faculdade,
eu só estudava. Eu tive a oportunidade dos 5 anos de faculdade, poder só estudar e dedicar esses 5 anos à minha profissão, que faz agora 10 anos que eu sou formada. Então, a minha base, né, fundamental foi os meus pais. E é até hoje, né? Sem eles, assim, tanto para fazer cursos fora, eles apoiam, ele está muito comigo. Minha esposa também sempre me acompanhando. Às vezes eu vou fazer curso em Goiânia, final de semana, em São Paulo, ela está sempre comigo. Então, assim, a minha base hoje é meus pais e minha esposa. Eu agradeço muito. Como é importante, né, a gente ter aí uma base familiar e, como você disse, da sua esposa também. Então, isso é maravilhoso, né? Isso, é muito bom, né? Porque, assim, os meus atendimentos, como são todos os dias, quando eu preciso folgar, eu preciso colocar uma pessoa, então eu trabalho de segunda a segunda. E eu vejo muitas vezes, para minha esposa é muito difícil também, porque às vezes eu estou programo uma folga, mas o paciente passou muito mal, precisa que vá lá, não tem como eu colocar meu folguista, tem que ser eu. Meu paciente ontem passou mal, a gente estava de passeio no shopping, meu paciente parou lá a máquina que ele respira, eu precisei ir correndo, a gente estava jantamos rapidinho, precisei ir correndo lá, ajudar ele a esperar a outra máquina, o BIPAP chegar, para ajustar, tudo para depois eu ir embora tranquila. Então, ela me entende muito também, né? Ela me apoia, ela fala, não, vai estudar, Thaís, eu tô com você. Então, eu falo que você ter uma pessoa ao seu lado que te apoie muito, que esteja com você, é muito bom, né? É muito importante, muito né? importante para você também seguir, né, sua profissão. Porque você ama o que você faz, né? Você se dedica. E esses pacientes é assim, se eu estou em algum lugar, ligou, aconteceu alguma coisa, eu preciso estar lá, eu preciso ir. Se eu não conseguir, né, por telefone, por videochamada, eu preciso ir até eles para poder ajustar ventilação, dar um suporte a mais para eles. E o que você sente, assim, quando você percebe uma progressão do seu paciente para um quadro, né, de melhora? Ah, é maravilhoso. É muito gratificante. É saber que a gente está na profissão certa. É saber que Deus colocou você na profissão certa. Você vê, às vezes, uma melhora mínima ou uma melhora máxima e uma evolução fantástica. Você agradece muito a Deus por ter colocado você nessa profissão maravilhosa e você tem a certeza que você está naquela profissão, que você está no caminho certo. Né? Então, é muito gratificante você ver essas evoluções desses pacientes graves, né? Por mais que sejam evoluções mínimas. Então, é muito bom, é alegria diária. E o que você diria para alguém que pensa, né, em enveredar aí pelo seu caminho, mas tem um pouquinho de medo, né, de receio, até esse receio de trabalhar com pessoas assim que são mais sensíveis, né? O que você diria para essas pessoas? No começo, tudo dá medo, né? Quando a gente se forma, para onde eu vou? Que área que eu vou seguir, né? Que área que vai ganhar mais? A primeira coisa que a turma pensa é que área que eu vou ganhar mais e trabalhar menos, né? E assim, primeiro, antes de tudo, eu preciso amar o que eu faço. Eu amando o que eu faço, me dedicando, eu preciso procurar profissionais que me inspiram, né? Quando eu me formei que eu queria seguir essa área, qual área eu vou? Eu vou para fisiointensiva, eu vou para neurológica. Foi que eu comecei a seguir profissionais, ver como era a atuação do fisioterapeuta naquela área, né? E começar a me aperfeiçoar. Porque nós, da área da saúde, a gente está em constante aprendizado. Você acha que você se forma para de estudar? Não, daí que você começa a estudar. Tem que se atualizar sempre, né? Sempre, porque tem técnicas novas, tem procedimentos novos, tem técnicas que há 10 anos atrás, ou 9 anos atrás eu usava, hoje eu não uso mais, que é contraindicado. Então, assim, o medo e a insegurança vai vir sempre nos atendimentos. Até hoje mesmo que eu saiba muito, estou há 10 anos na profissão, às vezes um caso mais grave, um caso que eu nunca atendi de um diagnóstico, eu vou ter um medo, uma insegurança, mas eu vou estudar para isso. Eu vou me dedicar sempre para o meu paciente, em primeiro lugar, ter evolução comigo. Então, hoje eu vejo muito a falta de profissionais da minha área, por isso mesmo, por medo e insegurança desses pacientes, principalmente
da pediatria, né? De acontecer alguma coisa nas mãos deles. Primeira coisa que eles falam é: Thaís, se o paciente para na minha mão, você precisa saber atuar no momento, o que fazer. Só que para isso eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, né? Eu preciso tentar perder um pouquinho esse medo e essa insegurança. Mas com isso é com a prática também, né? Então, alguns relatos: nossa, você participa nas paradas como se fosse tranquilo. Mas em quantas paradas eu participei nesses 10 anos? Experiência, muitas. né? Então, é experiência. Por isso que hoje, alguns alunos meus, né, da fisioterapia ou do técnico de enfermagem, que eu também sou técnica de enfermagem, só não exerço, me acompanham. Eu dou essa oportunidade para eles de me acompanhar em alguns atendimentos, para realmente verem como é feito, né? Tanto a enfermagem, que da enfermagem explica, quanto o fisioterapeuta respiratório e neurofuncional. Então, dá essa oportunidade também para esses alunos, para essas profissionais que estão se formando. Mas o medo e a insegurança a gente sempre vai ter, né? Você falou até referente à pediatria, né, que tem medo principalmente de lidar com as crianças. Até estão faltando pediatras, né? Aí, digamos, na saúde, né? Nos hospitais, nas clínicas, não tem pediatra. Está faltando bastante pediatra. A área da pediatria é muito complexo, né? São muitas doenças novas que estão surgindo, né? É muito estudo, tanto outras profissões, também outras áreas precisa. Mas a pediatria é muito delicado, né? Medicações não são todas que podem ser feitas, procedimentos não podem ser feitos, né? Todos os procedimentos. Então, é algo muito delicado, muito complexo na hora de atuar com essas crianças, né? Thaís, nosso papo tá ótimo, esclarecedor. Vamos ver se você volta para a gente conversar mais. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas muito obrigada por você ter aceito o convite, ter vindo até aqui no Você Mais Saudável. Eu que agradeço de estar mais uma vez, né? Estando participando, não te conhecia só pelas redes sociais, sim, né, Lu? pelo Insta, Muito obrigada por essa oportunidade de te conhecer pessoalmente também, de estar contando um pouquinho sobre a minha profissão, a área de atuação. Te agradeço muito, viu? Obrigada, tá? Eu que agradeço, gratidão. Gente, a gente termina aqui. Até semana que vem.